Muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta segunda reunião da quarta sessão ordinária. Solicito ao vereador Edson Flávio que faça a leitura do expediente, por gentileza. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Expediente da reunião do dia 5 de agosto de 2010, projeto de emenda à lei orgânica da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência. Altera o artigo 211 da Lei Orgânica Municipal de Nova Friburgo, modificando a redação das alíneas C e D e inserindo o parágrafo único. Projeto de indicação legislativa do excelentíssimo vereador Marcelo Verli. Solicita envio de mensagem ao excelentíssimo prefeito de Nova Friburgo, a fim de que envie à Câmara Municipal de Nova Friburgo projeto de lei que institui o projeto Pro Educação para apoio à rede municipal de ensino no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Do excelentíssimo vereador Cláudio Damião. Solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo prefeito de Nova Friburgo, a fim de que envie à Câmara Municipal o projeto de lei que concede adicional de risco aos guardas municipais de Nova Friburgo. Solicito o envio de mensagem ao excelentíssimo prefeito de Nova Friburgo, a fim de que envie à Câmara Municipal de Nova Friburgo o projeto de lei que nomeie um administrador para a comunidade do bairro Catacione. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros. Solicito o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de que envie à Câmara Municipal de Nova Friburgo projeto dispondo sobre o incentivo fiscal para a comercialização de livros de autores residentes no município e da outras providências. O excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo prefeito Heródoto Ben de Mello, a fim de que envie à Câmara Municipal de Nova Friburgo o projeto que autoriza o Poder Executivo a implantar o projeto Nasce uma Criança, Plante uma Árvore. Projeto de resolução do excelentíssimo vereador Cláudio Damião estabelece novas normas para a transmissão da TV Câmara. Altera o artigo 145 da Resolução Legislativa número 882, de 11 de setembro de 1990, Regimento Interno. Emendas aos projetos de lei do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros. Emenda modificativa 002 ao projeto de lei número 3.170/09, dispõe sobre a inclusão de atividades pedagógicas destinadas a divulgar o Estatuto da Criança e do Adolescente ECA nas escolas da rede pública do município. Emenda modificativa 001 ao projeto de lei número 3.592, que dispõe sobre o treinamento dos servidores do município para melhor atender as pessoas portadoras de necessidades especiais. Emenda modificativa 001 ao projeto de lei número 4.578/09, que institui o serviço social nas escolas municipais e centros de educação infantil e da outras providências. Emenda modificativa 001 ao projeto de lei número 4.887, que dispõe e autoriza a implementação da jornada escolar de tempo integral no ensino fundamental e instituição municipal de ensino e da outras providências. Emenda modificativa 001 ao projeto de lei número 6.386, que institui o mês de maio como mês da prevenção de acidentes com fogos de artifício no município de Nova Friburgo. Emenda 001 ao projeto de lei número 6.415, que dispõe sobre a inclusão de formulário de ficha de atendimento utilizado pela rede pública de saúde, campo específico para registrar suspeita ou confirmação de maus-tratos e violência cometida contra as crianças e adolescentes, mulheres e idosos do município de Nova Friburgo e da outras providências. Emenda modificativa 001 ao projeto de lei número 6.418, que dispõe sobre a criação de matéria extracurricular de limpeza e higiene urbana nas escolas da rede municipal e municipalizada de ensino no município de Nova Friburgo e da outras providências. Emenda modificativa 001 ao projeto de lei número 6.419, que dispõe sobre a criação da Olimpíada da Terceira Idade no município de Nova Friburgo e da outras providências. Emenda modificativa 001 ao projeto de lei 6.436, que insere no calendário municipal as comemorações e festividades esportivas, o evento denominado Corrida Rústica de Nova Friburgo e da outras providências. Emenda modificativa 001 ao projeto de lei número 6.480/010, que dispõe sobre o reaproveitamento de material orgânico proveniente da poda de árvore e da coleta de lixo de feiras livres no âmbito do município de Nova Friburgo e de outras providências. Emenda modificativa 001 ao projeto de lei 6.553, que dispõe sobre o programa de saúde na rua no município de Nova Friburgo e de outras providências. Emenda modificativa 001 ao projeto de lei número 6.060, que cria 6.600/010, que cria o programa Festival de Férias a ser desenvolvido no período de recesso e férias escolares no âmbito do município de Nova Friburgo e de outras providências. Emenda modificativa 001 ao projeto de lei número 6.615, que dispõe sobre a demarcação de um corredor para o tráfego específico de motocicletas, motonetas e ciclomotores nas vias públicas de grande circulação no município de Nova Friburgo e de outras providências. Emenda modificativa 001 ao projeto de lei número 6.621, que institui
no âmbito do município de Nova Friburgo, o perímetro escolar de segurança e da outras providências. Emenda modificativa 001 ao projeto de lei número 6.623, que autoriza a desativação de semáforos no horário que especifica e a fixação de placas próximas aos semáforos no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Emenda modificativa 001 ao projeto de lei número 6.661/10, que dispõe sobre a instalação de sinal sonoro nos semáforos para atender portadores de deficiência visual no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Emenda modificativa 001 ao projeto de lei número 6.760, cria o Museu da Águia, Museu da Água, a ser edificado e implantado nas dependências da Estação de Tratamento de Esgoto Nova Friburgo e da outras providências. Emenda modificativa 001 ao projeto de lei número 6.836, que autoriza o Poder Executivo a conceder o uso de biogás de aterro sanitário no município de Nova Friburgo e da outras providências. Emenda modificativa 001 ao projeto de lei número 6.837, que autoriza o Poder Executivo do município de Nova Friburgo a implantar o Centro de Reabilitação à Obesidade e da outras providências. Emenda modificativa 001 ao projeto de lei número 6.838/010, que autoriza o Poder Executivo do município de Nova Friburgo a criar o Disque 12 e da outras providências. Projeto de lei do excelentíssimo vereador Cláudio Damião, emenda aditiva 001 ao projeto de lei número 7.501, que institui a cobrança em separado da contribuição de iluminação pública, CIP, no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Projeto de lei do excelentíssimo vereador Cláudio Damião, que cria o programa Mudas para Miúdos no município de Nova Friburgo. Projeto de lei do vereador Marcos Medeiros, que cria o Exame Municipal de Ensino Fundamental para avaliação do desempenho escolar no âmbito da Rede Municipal de Ensino Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a vedação do uso de vasos, pratos e outros recipientes com água para acomodação de flores ou quaisquer plantas nos cemitérios do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a obrigação de prestar assistência ao passageiro portador de deficiência para o embarque e desembarque nos terminais de ônibus no município de Nova Friburgo e da outras providências. Torna obrigatório a colocação de aparelhos para glicoteste nos postos de saúde do âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação de lista de pessoas cadastradas em programas habitacional de cunho social no município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a obrigatoriedade de informar a procedência dos produtos de panificação nos locais de revenda de pães, quando não produtores, no município de Nova Friburgo e da outras providências. Impõe às empresas beneficiadas por doação ou concessão de uso de imóvel público no município de Nova Friburgo a obrigação de contratar trabalhadores sem experiência profissional e da outras providências. Cria o Centro de Prevenção e Tratamento de Obesidade no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a permissão ao usuário optar pela data de vencimento da conta de água e esgoto, assim como a conta de luz no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a realização de convênio com empresas para beneficiar com alimentos e demais produtos orfanatos no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Institui no âmbito do município de Nova Friburgo a Semana Municipal do Menor Carente e da outras providências. Dispõe sobre a proibição de clubes e outros estabelecimentos contratarem transporte clandestino de passageiro no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Cria o programa Capacitando o Idoso no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre o encaminhamento de médicos aos clubes da terceira idade nos lares e lares de idosos no município de Nova Friburgo. Dispõe sobre a reserva de vagas para pessoas portadoras de necessidades especiais nas feiras de artesanato no município de Nova Friburgo. Dispõe sobre a fixação de painéis contendo indicadores de emprego no âmbito do município. Dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de relatório de exame de padrão microbiológico da água mineral comercializada e distribuída no município de Nova Friburgo. Dispõe sobre a instalação de mini-biblioteca pública no terminal de integração de ônibus no município de Nova Friburgo. Institui a campanha de incentivo ao parto normal no âmbito do município de Nova Friburgo. Dispõe sobre a exigência de laudo técnico sobre a qualidade do asfalto empregado nas obras públicas do município de Nova Friburgo. Cria no âmbito da rede pública de saúde do município de Nova Friburgo o regime especial de atendimento para pessoas vítimas de violência doméstica familiar, quando o dano físico necessite de realização de procedimento cirúrgico estético, reparador e da outras providências. Institui no âmbito do município de Nova Friburgo a campanha de orientação e prevenção à gripe. Obriga as empresas contratadas pela Prefeitura a manter escritório e veículos emplacados no município de Nova Friburgo. Dispõe sobre o fornecimento de leite para as crianças nascidas de mães portadoras de vírus HIV ou da AIDS no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências.
Dispõe sobre o acompanhamento do município na fiscalização das normas trabalhistas e recolhimento dos respectivos encargos por parte das permissionárias e ou concessionárias de serviços do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a criação de reserva de leitos para dependentes químicos na forma em que especifica no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a obrigatoriedade de tornar subterrâneo todo o cabeamento instalado no município de Nova Friburgo e da outras providências. Estabelece diretrizes para a criação do Conselho Municipal dos Povos Indígenas no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a criação da calçada ecologicamente correta no município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a apresentação do exame do controle e prevenção ao câncer de colo uterino e câncer de mama como critério para a participação da população feminina nos serviços e ações sociais oferecidos pela rede municipal no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Determina certificação expressa e fixação de prazo final para despacho dos protocolos em geral da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a criação de feiras livres noturnas destinadas à comercialização de produtos hortifrutigranjeiros e afins no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a obrigatoriedade da reserva de área destinada à prática de atividades sociais, esportivas e culturais nos empreendimentos habitacionais de interesse social no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a realização de campanha anual preventiva de enfermidades adquiridas pelos profissionais que atuam no âmbito educacional do município de Nova Friburgo e da outras providências. Torna obrigatório a destinação de casas populares no município de Nova Friburgo para policiais civis e militares na forma que especifica e da outras providências. Institui o programa de valorização dos profissionais que atuam na limpeza urbana do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de telhado verde nos locais que especifica no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a adequação das unidades escolares públicas do município de Nova Friburgo para atendimento dos alunos portadores de necessidades especiais. Da outras providências. Fica proibida a interrupção do fornecimento de água potável e serviço de esgotamento sanitário, sem que, no momento da interrupção, esteja presente um dos moradores responsáveis. No âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a regulamentação de pinturas em prédios públicos no município de Nova Friburgo, definindo a aplicação de cores e da outras providências. Dispõe sobre a inclusão de eventos da Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Nova Friburgo, a PAI, e da outras providências. Obriga os estabelecimentos comerciais do município de Nova Friburgo que possuam bebedouros de água para a população a ter copos descartáveis com suporte e da outras providências. Institui no âmbito do município de Nova Friburgo a Semana de Exame de Prevenção ao Câncer de Próstata e da outras providências. Institui no âmbito do município de Nova Friburgo o Dia de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres e da outras providências. Dispõe sobre a criação de incentivo municipal ao estudante esportista no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre as áreas envidraçadas em edificações em geral no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Obriga a empresa concessionária de transporte passageiro do município de Nova Friburgo a instalarem em seus pontos de embarque e desembarque cobertura com assentos e a descrição dos horários e destino dos ônibus cujos itinerários passem defronte ou nas proximidades de estabelecimentos escolares da rede municipal, estadual, creches, postos de saúde, hospitais e entidades com atendimento assistenciais em todas as suas modalidades e da outras providências. Dispõe sobre a campanha de conscientização do mau uso da fralda descartável no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação dos preços de todos os artigos que compõem a cesta básica disponíveis para a venda nos supermercados de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a concessão de transporte gratuito para os enterros na forma que especifica no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a obrigatoriedade por parte dos shopping centers a manter segurança no interior dos sanitários masculinos e femininos que estejam em efetivo funcionamento no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a obrigatoriedade de constar nos folhetos publicados ou distribuídos por supermercados, shoppings e shoppings a frase pedofilia é crime, denuncie no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a obrigatoriedade da promoção
de condições de acessibilidade aos portadores de deficiência física nos bebedouros de uso público no município de Nova Friburgo e da outras providências. Obriga a inspeção nos reservatórios de água dos estabelecimentos de atendimento ao público do município de Nova Friburgo e o monitoramento da água neles contida e da outras providências. Dispõe sobre a obrigatoriedade de adotar caçambas de lixo e de entulhos de cobertura para evitar derramamento no município de Nova Friburgo e da outras providências. Solicitar o nobre vereador Reinaldo Rodrigues, segundo secretário dessa casa, que faça a leitura das indicações totais. Indicações do vereador Sérgio Xavier. Instalação de um semáforo em frente à rodoviária de Duas Pedras. Construção de um ponto de ônibus na final da linha do Alto do Moser, Parque Dom João VI. Implantação de mais horários de micro-ônibus para atender o bairro da Vilagem. Implantação de uma linha de ônibus para atender os moradores do Parque do Siriema, do Parque da Siriema, São Geraldo. Indicações do vereador Marcelo Verli. Colocação de placa de mão e contramão na rua Eugênio Couto, Chácara do Paraíso. Calçamento da rua São Carlos, loteamento Verde Vale, São Geraldo. Colocação de corrimão de caminhão de brita na estrada Rio Grande, Mariana. Instalação de mais horários de ônibus para o bairro Jardim dos Reis, Nova Suíça. Instalação de uma lixeira na rua Iselino Maduro, na Chácara do Paraíso. Construção de uma guarita de ônibus em frente à fábrica Stan. Colocação de uma lixeira no quilômetro 8 da estrada Murilo Miar. Indicações do vereador Marcos Medeiros. Recapeamento asfáltico da rua Teófilo Tone, Conselheiro Paulino. Instalação de iluminação pública na rua Alzenir Fernandes Coelho, no Vale dos Pinheiros. Asfaltamento da rua Alzenir Fernandes Coelho, Vale dos Pinheiros. Ampliação de horários de ônibus que fazem a linha Centro, Vale dos Pinheiros. Calçamento da rua João Luiz Fernandes, no Córrego Dantas. Instalação de lixeira na rua João Luiz Fernandes, no Córrego Dantas. Conserto de buracos na rua José Copertino Nogueira, em São Geraldo. Indicação do vereador Luciano Faria. Recapeamento asfáltico da rua Visconde de Itaboraí, nas Brownies. Indicações do vereador Edson Flávio. Instalação de iluminação pública na Praça do Lago, em Lumiar. Recuperação de calçamento em paralelepípedo na rua Maria Francilina Barroso, no Cônego. Colocação de braços de luz e postes na rua Salvador da Rosa Canto, Nova Suíça. Ainda indicação do vereador Edson Flávio, calçamento e obras de infraestrutura na Praça Levi Aires Bluch, Lumiar. Implantação de 40 braços de iluminação ao longo da estrada velha do Amparo até a entrada de Varginha. Construção de fossas sépticas ou rede de esgoto para a residência na rua Salvador da Rosa Canto, no Nova Suíça. Capina no terreno em frente à mercearia Cieville, na rua Evangelista Manuel da Silva, Floresta. Indicações do vereador Reinaldo Rodrigues. Colocação de pelo menos 2 telefones públicos no loteamento Rosa Branca, São Jorge. Disponibilização de um agente da Altran no horário de entrada e saída de alunos da Escola Municipal Décio Monteiro Soares, em Conselheiro Paulino. Limpeza de bueiros no loteamento Rosa Branca, São Jorge, e revisão de águas pluviais no loteamento Rosa Branca, em São Jorge. Senhor presidente, está lido o expediente. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador, professor Pierre. Senhor presidente, com relação ao ocorrido na última sessão plenária, quando da votação do projeto de lei que obriga a concessionária de ônibus a identificar as suas linhas através de numeração. E o Executivo fez o veto a 2 parágrafos desse projeto, e houve aqui a discussão de contrariedade sobre a questão da votação e natureza de votação do respectivo veto. Na ocasião, eu solicitei o destaque
E o destaque me foi vetado por alegação de um parágrafo único do artigo 195, sobre o qual solicitei interpretação, porque sabemos que o regimento interno da Casa é uma lei inferior à Lei Orgânica Municipal, que por sua vez é inferior à Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que por sua vez é inferior à Constituição da República Federativa do Brasil. Pois bem, quando da solicitação a reinterpretação não aconteceu e o projeto foi retirado. Diante disso, fui procurar os argumentos legais para defender a minha tese e encontrei amparo na Câmara dos Deputados, através da documentação do Centro de Formação de Pós-Graduação da Câmara dos Deputados. Inclusive, estudo baseado, pasme, até mesmo pelo presidente da Câmara dos Deputados, que é inclusive do partido de Vossa Excelência, que argumenta sobre a possibilidade do veto parcial, inclusive do veto total. O artigo do regimento interno versa que não haverá destaque quando se tratar de proposta orçamentária, de veto, de julgamento das contas do Executivo e em quaisquer casos em que aquela providência se revele impraticável. Ora, senhor presidente, esse parágrafo foi lido isoladamente. E quando nós pegamos trechos do documento da Câmara dos Deputados, que versa sobre a jurisprudência da Constituição, porque são atos de jurisprudência, como eu aqui afirmara, são práticas comuns nas votações do Senado da República e da Câmara dos Deputados. Eu, inclusive, fui procurar no regimento do Senado se havia algum dispositivo, não havia. E eu fui entender que o Senado simplesmente segue a jurisprudência da Constituição da República. E, na ocasião, num dos trechos que eu faço destaque, diz assim: conforme já analisado, o veto parcial no direito constitucional brasileiro pode ser utilizado em qualquer projeto de lei, tratando de matéria orçamentária ou não. E mais embaixo, diz o texto de modo bem claro: importa notar, vai aqui o destaque, que é factível no direito constitucional brasileiro, e aqui vai um grifo, a rejeição parcial do veto total, ou até mesmo a rejeição parcial do veto parcial. Ora, se pode haver rejeição parcial do veto parcial, isso só se faz mediante um mecanismo de destaque. E o regimento interno veda isso em qualquer tipo de veto. E o que mais nos espanta é que até o veto total pode ser rejeitado parcialmente. E a prática da Casa Legislativa é quando vem o veto total, é que se vote sim ou não. E essa prática radical de sim ou não não é prerrogativa da jurisprudência constitucional, praticada inclusive nas casas legislativas de maior renome e de maior importância em nosso país. Diante do exposto, senhor presidente, eu inclusive vou entrar com recurso junto à Procuradoria da Casa, justificando, com base argumentada, de que a minha posição era correta e de que o trancamento de pauta por essa razão é nada mais, nada menos que uma má interpretação de fato do que versa a legislação em nosso país e da não consideração da versação da nossa Constituição em termos de jurisprudência. E o que me espanta é que quando o Executivo enviou o veto na ocasião, o Executivo argumentou sobre um parágrafo e não sobre outro. Se um parágrafo dos que foram vetados fosse inconstitucional ou ferisse qualquer legislação, já concluindo, senhor presidente, os ônibus de Niterói, os ônibus do Rio de Janeiro, não teriam, na parte traseira, a sua numeração de linha. Então, isso prova pela praxis. Eu disse aqui no dia da sessão, pela praxis de votação, que era viável e fui contestado. Hoje eu trago o argumento necessário, escrito, dentro de uma prática da jurisprudência constitucional. Pois não, diante disso, eu requeiro que o Executivo
faça uma reavaliação e possa fazer o destaque dos vetos, porque isso seria uma obrigatoriedade do mesmo fazê-lo, quando não fez. E se houve alguém que cometeu equívoco, foi o Poder Executivo, ao ter avaliado o veto parcial de modo blocado. Então, concluindo, senhor presidente, essa é a observação que faço e ratifico que a minha posição estava em consonância com a Constituição de nosso país e com a sua jurisprudência no que versa o direito constitucional brasileiro. Pois não, vereador. Presidente. Vereador Marcos Medeiros, por favor. Pela ordem, senhor presidente. Só um minutinho, vereador, antes que a excelência fale. Né, eu só vou dizer para os senhores vereadores que nós não vamos entrar na linha de discussão do veto. Né? Só abrir uma parte para o vereador professor Pierre, que justificando aí a ação dele. Inclusive, já estamos acionando a Procuradoria para fazer um estudo mais apurado do caso com relação aos vetos, tanto parcial quanto total, para que a gente faça uma alteração na lei, se assim determina a Constituição Federal. Vereador Marcos Medeiros. Senhor presidente, gostaria de anunciar, nesse momento, a presença de Wilson Sombra em nossa assistência. O Wilson, que é meu companheiro de União Nacional de Estudantes, caminhando o Brasil. Junto com ele, a gente conseguiu viabilizar, junto com todo o povo brasileiro, o impeachment do Collor. Trabalhou 4 anos no governo Garotinho, junto ao gabinete do governador, 4 anos da governadora Rosinha, junto com o gabinete, coordenando os Jovens pela Paz, e hoje ele é subsecretário do Tribunal de Justiça da presidência com o doutor Luiz Sveita. Então, tê-lo aqui hoje na assistência, com certeza, é motivo para se envaidecer, não tão somente nós, vereadores, mas toda a cidade de Nova Friburgo, pelos relevantes serviços prestados ao Estado, ao país. Pois não, presidente, pela ordem. A presidência registra com prazer dentro do a presença assunto do do nosso vereador Marcos Medeiros, se Vossa Excelência permite, para não perder, pois não, para não vereador. perder aqui o foco. o Wilson Sombra, tive o prazer de trabalhar com ele na Subsecretaria de Infância e Juventude, quando lá passei no governo Rosinha, e ele era o responsável pelo programa Jovens pela Paz. É uma pessoa dinâmica, um trabalhador, um idealista. Pois não. Vereador Reinaldo Rodrigues. Presidente, só para esclarecer o seguinte, na fala do professor Pierre, dá a impressão que nós quisemos trancar a pauta. A pauta só foi trancada porque o veto não foi votado, foi retirado pelo líder do governo e foi trancada por isso. Não se chegou a um consenso. Senão dá a impressão que a gente fez questão que a pauta fosse trancada. Não é nada disso. É porque realmente o regimento manda isso. Senhores vereadores, eu peço aos senhores, só para que a gente não entre na discussão, né, porque já o professor Pierre terá aí a sua reivindicação analisada pelo procurador, nós iremos tomar providências, vereador. Né, naquele momento, a presidência tinha que seguir o regimento interno, eu não tinha conhecimento, né, confesso, liguei, inclusive, para o procurador na hora, que orientou e aquele artigo dentro do regimento interno, nós fomos guiados por ele. Vossa Excelência traz que, com certeza, o nosso procurador irá estudar o caso em tela e, realmente, nós temos que seguir a nossa Constituição Federal. Então, a mesa diretora, se assim for, irá propor as mudanças no que diz respeito à discussão de veto, tanto parcial quanto total. Mas vale lembrar aqui a justificativa do vereador Reinaldo Rodrigues, que realmente a pauta foi trancada naquele momento, está trancada pela retirada do projeto, que foi o líder de liderança de governo, levou para a análise do governo, e para que a gente possa fazer as alterações o mais rápido possível. Pois não, vereador. Serei breve, senhor presidente. A posição de Vossa Excelência no momento foi correta. Não há nada a contestar a atitude que Vossa Excelência tomou. É o que estava no regimento interno. Agora, se existem outras mudanças, como existe na Constituição, por exemplo, a nossa lei orgânica proíbe